começando o programa Inspiração aqui no canal do Partido Novo. Nós aqui entrevistamos empresários, empreendedores que têm uma história para contar. A gente ouve a história dos empreendedores santistas que dão grandes lições de vida. Hoje o nosso convidado é o Dr. Marcos Alonso, que é oftalmologista, sócio da Unilaser e tem uma história muito bonita. Alguém que enxergou um nicho, até estou brincando, enxergou um nicho lá atrás, no início da carreira, logo que saiu da faculdade, e investiu e é, além de um grande cirurgião, médico, oftalmologista, um grande empreendedor também. Muitos anos de trabalho. Bem-vindo, Dr. Marcos. Obrigado, Letícia, obrigado. É uma história interessante aqui, né? Santos tem algumas peculiaridades, né? A gente está tão pertinho de São Paulo, mas é tão diferente, né? Não tem nada que se faz igual aqui. E eu vim de fora, eu nasci aqui, eu fiz faculdade em Campinas. E o sonho foi voltar para casa. E quando eu voltei para casa, cheio de ideias na cabeça, você esbarra com uma cidade, Santos, que é uma cidade magnífica, mas é uma cidade na zona de conforto. É muito difícil a gente mudar as coisas aqui. A gente tem uma cultura do deixar como está muito grande, né? Isso quando você é novo, a gente indaga por quê? Eu acho que não, acho que tem que ser diferente, né? É que às vezes sozinho e sem muito capital é muito difícil de você emplacar o que você quer, né? Você fez faculdade em Campinas e residência, prestou residência, fez uma residência privada lá. Exatamente, eu já estava em Campinas, eu fiz faculdade na PUC de Campinas e quando eu terminei, eu queria fazer residência no Instituto Penido Bornier em Campinas. E foi o meu caminho natural. Nos últimos anos da faculdade eu já comecei a frequentar o Penido. Eu já assistia aula antes de eu me formar, eu já de vez em quando eu ia assistir aula com eles. Eu consegui uma vaga para mim fazer residência lá. E a residência do Penido é uma das poucas grandes residências privadas. Que eles têm uma porta de SUS muito grande, eles atendem a comunidade, mas a base da instituição é privada. Ela nasceu de um hospital privado, não de um hospital público, não de uma universidade. Então eles têm que sobreviver como gestores, como donos de um negócio bem complicado, que é um negócio ligado à saúde, e ao mesmo tempo de ser competitivo e gerar divisa, pagar imposto, cumprir as metas todas as metas, ainda enveredou pela residência médica de ensinar, porque a ideia da residência no Penido no começo era criar mão de obra própria para que a instituição fosse crescendo. O Penido é secular, não existiam outros centros de formação, você tinha que importar, trazer um médico da França. Naquela época que o Penido despontou, a gente tinha 2 ou 3 serviços no Brasil, meia dúzia de universidades, né? E por que você, antes de ir para o lado empreendedor, por que você escolheu oftalmologia? Isso é interessante, que na época que eu fazia a faculdade, eu achei que eu ia fazer ortopedia, adorava o esporte e tal, mas um determinado dia eu fui assistir um transplante de córnea no Penido, de um médico que até hoje opera muito bem lá, que é o Dr. Leôncio Queiroz Neto, que é um dos meus mentores, né? E aí quando eu vi ele fazer aquele transplante, eu nunca tinha visto uma coisa daquela, ver uma cirurgia no microscópio e tudo, eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. Eu vi num domingo e ele falou assim: gostou? Se você estiver interessado, amanhã, 7 horas da manhã na minha sala, para você ter algum contato. E aí desde então eu nunca mais larguei. Até porque ela é bem específica, né? Muito. Cirurgia nos olhos é tudo muito pequenininho, muito delicado, microcirurgia, microscópio, eu nunca tinha visto aquilo, né? Na faculdade a gente começa pelas cadeiras grandes, né? Eu estava nessa época no 3º para o 4º ano e ele fez esse convite e eu comecei a frequentar a instituição desde muito cedo, né? E quando você termina a faculdade, que você presta uma residência médica, que já é um gargalo, que nós não temos residência médica para todas as faculdades, né? É uma preocupação da gente. Hoje a gente tem faculdades abrindo e que a gente sabe que não vamos ter residência para todos. E eu frequentava tanto o Penido que quando você entra no primeiro ano da residência, você é chamado de R1, depois R2, R3, R4. Eu ganhei o apelido de R meio, porque eu já frequentava o hospital antes de eu prestar a prova, eu já frequentava o hospital. E aí eu acabei prestando a prova e ficando lá, minha temporada. Você tem
personalidade, essa proatividade desde o início? Porque o empreendedor, aquele que cria, aquele que inventa, aquele que arrisca, ele tem que ter uma proatividade, ele não fica esperando. Pelo que você está falando, isso já se demonstrava quando você estava pronto para entrar na residência, você não esperava ninguém trazer nada, você ia lá buscar o que você queria. Isso no começo nem sempre é bom, sabe? Porque quando você vai para uma instituição ou para uma carreira, por exemplo, dentro da medicina, não tem muito lugar na faculdade ou na residência para criatividade, para você fazer as coisas do seu jeito. Quem assiste esses seriados norte-americanos de hospital, aquilo não é muito diferente da verdade, não. Você mora dentro do hospital, existe uma cadeia de hierarquia fortíssima dentro do hospital. O hospital nem sempre é um ambiente muito saudável, os hospitais costumam ter ambientes tóxicos, porque o nível de exigência é muito alto. Não é um lugar, no meio de uma cirurgia, não espero que alguém vai falar, dá licença ou por favor. Né? É um ambiente, é que hoje não se pode falar nada, hoje qualquer coisa que você falar acaba o mundo, mas se vocês entrassem dentro de uma cirurgia grande de risco, não tem, dá licença, por favor, é um ambiente de guerra e de alta eficiência, onde você tem um foco e uma meta que é aquela pessoa sair bem da cirurgia. Tudo o resto é secundário, tudo o resto. Então existem esses choques de gerações hoje, vai chegar uma hora que eu não sei quem é que vai fazer mais medicina. Se a gente não treinar a meninada e preparar, ninguém mais vai querer ser piloto de avião, ninguém vai querer fazer empregos difíceis, quer ser controlador de voo, de aeroporto. Isso é muito estressante, eu não quero. Não tem como, né? Quem vai fazer as coisas de responsabilidade? Né? Onde tem muito risco. Muito risco. Precisa uma eficiência máxima. Muita pressão, muito atrito, muito desgaste. E nesse ambiente, a inovação vindo da parte de baixo da pirâmide, você tem que ter muita criatividade para você sugerir para alguém que está na cadeia de comando acima de você que aquela inovação pode ser bacana, nem que ele fique dono da sua ideia, não tem problema nenhum. Você fala, olha, pode falar que a ideia é sua, mas que funciona bem. Eu sempre fui muito agitado, hoje eu estou menos, mas quando eu saí de lá, eu saí com tanta ideia na cabeça, com tanta ideia, e a gente vai esbarrando com o mundo real e todo mundo diz não, não, não. É terrível, olha, nunca pare no primeiro não. E para quem frequenta muito reunião, que nem eu frequento, a coisa que mais me desanima em reunião é você trazer uma solução e você sentar e o pessoal que já está, mas nós já tentamos assim, já não deu certo, porque no meu tempo, não interessa. Às vezes não é a ideia, é como foi implementada, é se todas as pessoas abraçam aquela ideia. Então, se você está convicto, não aceite um não. Vai em frente. Bom, como empreendedor, saiu da faculdade, decidiu que ia voltar para Santos ou encontrou um amigo primeiro que topou a sua ideia e depois resolveu voltar para Santos? Eu já decidi que ia voltar para Santos. Na época, Campinas tinha um ambiente de oftalmologia, o nível da oftalmologia era muito alto de competição. Então a gente tinha um penídeo com nível muito alto, a gente tinha 2 universidades, a PUC, a Unicamp, um número enorme de clínicas excelentes. Então para você começar, estava muito longe. E quando eu vim para Santos, a cidade tinha um outro ritmo. Aquela coisa de cidade de praia, de que se a cirurgia for maior se faz em São Paulo e tudo mais. E eu acabei conhecendo o meu sócio, que também veio de um instituto privado, ele veio do Tadeu Civintal, com ideias semelhantes. E aí esse encontro da gente, a gente fazia cada uma parte da oftalmologia, né? Ele faz segmento posterior, retina, eu fazia anterior, que era refrativa. E aí a gente tinha as mesmas angústias e desejos e vontades e ideias, a gente só não tinha dinheiro. Mas vontade e ideia a gente tinha para chuchu. E o que vocês queriam fazer numa clínica que seria diferente do que havia naquele momento? Eu acho que toda vez que você está dentro de um hospital, a gente tenta pegar dentro daquele hospital que tem de melhor, que nenhum lugar é perfeito, nenhum lugar é perfeito. Quando a gente se formou, eu e o Celso nós fomos para Harvard visitar, passamos um tempo lá, e a gente tem outras clínicas fantásticas aqui no Brasil. A gente tem uns centros em Goiânia fantásticos de cirurgia. E a gente, em cada lugar, a gente foi pegando uma coisinha que a gente olhava e falava assim, olha, isso aqui é fantástico. Olha, isso aqui realmente funciona muito bem. Então, num primeiro momento, a gente sabe o que a gente não gosta e depois a gente começa a ver o que a gente quer. E a gente fez uma coxa de retalhos
olha, eu acho que a residência desse lugar é fantástico, o centro cirúrgico daquele lugar funciona, eu acho que esse ambulatório é bom, essa coisa de ter pronto-socorro para dar para o paciente uma sensação de que de sábado e domingo eu estou acolhido é bom, o paciente sair com um telefone para ele poder ligar, isso é bom, humanizar a recepção. E a gente fez essa coxinha de retalho que a gente chama de Unilaser. E aí começou assim, já com tudo? Com todos os departamentos? Começou pequeno, porque no começo a gente tinha que fazer praticamente tudo. Se não era ele, era eu. Se não era eu, era ele. E a gente se multiplicava para fazer as coisas. E nessa época a gente ainda trabalhava muito fora da Unilaser, porque a gente precisava recursos para manter. Então, às vezes você tinha um emprego em uma outra instituição, em um outro hospital, para você se custear, para você ir para o consultório. E começo de consultório, você corre o risco de abrir sua sala e não vir ninguém. E você ficar sentadinho lá, esperando vir alguém. Ou ter 3 consultas marcadas e faltar. E no meio do dia você fala, bom, vou descer, tomar um café, vou dar uma volta, vou no shopping, vou... Muito acontecia isso. Mas isso tudo você vai impondo a sua marca, sua forma de ser, personalizando. E aí, quando você começa a perceber que as pessoas respondem a esse tipo de negócio, isso é muito interessante, né? E eu sempre tive uma paixão um pouco por essa coisa da publicidade. O que move o cara a entender... Essa parte da publicidade eu acho bacana. Entender o que o consumidor quer. Porque o consumidor existe. Então, você tem que se adequar ao que o consumidor quer. E como eu estava acostumado no mundo em que as pessoas que eram meus chefes eram mais velhos, eles queriam que o consumidor se adequasse ao hospital. Né? E isso eu achava que no futuro não iria sobreviver, que a gente deveria escutar um pouco mais e se adaptar. Né? E o Celso tinha ideias muito boas, o Celso é um workaholic, você tem que ser um pouco maluco, a família é penalizada, porque você nunca está, né? A gente nunca estava em foto de Dia dos Pais, de Natal, de Ano Novo, de nada. A gente sempre estava operando e trabalhando. E buscando uma coisa aqui, outra coisa ali, uma coisa ali. E são quase 30 anos nessa O que você implementou no início que fez a sua clínica, a Unilaser, começar a se desenvolver? Você falou que a pessoa poderia fazer consulta, exame no mesmo dia, no mesmo local. Qual foi a sua primeira ideia? Isso é muito importante, né? A gente tentar diminuir um pouco a burocracia do paciente, aumentar a disponibilidade de horários para que ele possa fazer os exames todos num dia só. Isso ainda acontece, porque é um desafio, mas não era incomum o paciente fazer múltiplos exames, ou eu não tinha aquele exame e ele tinha que fazer fora, ou eu tinha parcialmente os exames. Então o paciente, para fazer 3 exames, fazia um na terça, um na quarta, um na segunda-feira da outra semana em outro lugar. Ou algum exame muito sofisticado que a gente não tinha em Santos e que o paciente tinha que ir para São Paulo fazer. Eu peguei uma época em Santos que a gente não tinha ressonância nem tomografia em Santos. Você precisava fazer uma ressonância, você tinha que ir para São Paulo, fazer uma tomografia e ir para São Paulo, fazer um PET scan e ir para São Paulo. Né? Aí existia uma piada na cidade, que os melhores hospitais da cidade eram imigrantes de Anchieta. Hoje já não é mais verdade. A gente tem um monte de gente trabalhando na Unilaser que é de São Paulo, que mora em São Paulo e trabalha. O cara fala assim, segunda eu trabalho no Tatuapé, terça eu trabalho em Santos, quarta eu trabalho no Itaim, quinta eu trabalho no Einstein. Nós viramos um bairro de São Paulo. E isso traz excelência. E o paciente ele já entende que dá para ser feito. E isso no começo era interessante. O pessoal do Penido me ajudava, porque às vezes o paciente era operado em Campinas e o médico falava assim, você é de Santos? Sou. Então não precisa mais vir aqui, o pós-operatório você pode fazer lá em Santos, que tem um garoto que se formou aqui que vai resolver seu problema. E aquilo para mim era uma honra, né? Quer dizer, o cara chegar aqui e falar, puxa, eu operei lá e o cara de lá mandou procurar você aqui, né? Então eu tenho uma dívida de gratidão eterna com o Instituto, porque são pessoas muito generosas. Todo aquele que ensina num mundo altamente competitivo é muito generoso. Da onde vieram os recursos de um jovem, de 2 jovens que saíram da faculdade para começar o negócio de vocês? Nem eu nem o Celso, a gente tinha dinheiro de família sobrando para nada. Então, no começo a gente vendeu tudo que a gente tinha mesmo, até os carros a gente vendeu. Financiamos 2 carrinhos populares em 60 meses.
nos endividamos, fomos buscar dinheiro, para você ver como é importante no empreendedorismo você ter crédito. Por isso que assim, é um desespero quando você pega um mundo com uma Selic muito alta, com restrição de crédito. Que aí nada anda, né? O mundo não, sem crédito não tem empreendedorismo. Porque onde eu vou buscar dinheiro? Se não tem crédito, só quem é muito rico vai poder empreender. E às vezes o cara que é muito rico já está na zona de conforto dele de empreender. Não vai mexer com mais nada. Por que se eu já estou muito bem... É uma preocupação. Toda vez que a ciranda financeira remunera muito alto, para que eu vou correr risco? Se eu tenho R$1 milhão e está me rendendo um dinheiro muito bom lá, para que eu vou entrar nesse mundo maluco de imposto, lei trabalhista que muda? E assim, trabalhista no Brasil é um pesadelo. Sou um campeão mundial de problemas trabalhistas. Hoje, as pessoas que trabalham dizem para você assim, pense 1000 vezes antes de contratar e não pense 2 vezes antes de demitir. Isso é o que se escuta, porque as pessoas hoje estão desestimuladas de abrir um lugar e contratar e empreender, né? As pessoas estão sendo doutrinadas a procurar, arruma um emprego que te dê segurança. Não existe emprego que dá segurança se você não cumpre sua tarefa. Que desejo do ser humano pode ser, eu quero uma função que mesmo que eu exerça mal, ninguém pode me mandar embora. Isso não existe. Existe. Aqui existe. É triste, e mas aí existe. O camarada sai do Brasil e vai para os Estados Unidos, onde não tem nenhuma lei trabalhista, nada o protege. Você pode chegar lá e ser contratado por um dia ou por 4 horas. E a fila para entrar lá é imensa. Tem sempre milhares de pessoas querendo ir para lá todos os dias. E você é bem remunerado. Mas eu fui para lá e estou super bem remunerado. Mas você não reclamava que você queria... Quer dizer, lá você trabalha 18 horas por dia, mas aqui você queria trabalhar 8, queria trabalhar 7, trabalhar 6. Quer dizer, o pessoal fala cada vez em trabalhar menos. Eu entrevisto o candidato para trabalhar no primeiro dia. Não, porque a minha qualidade de vida... Pô, você tem 18 anos, você está começando a trabalhar agora. É a fase, né? É a fase que você está mais produtivo, sua cabeça está boa, seu corpo depois vai tá bom. cansar. Depois ele não vai aguentar. Mas enquanto Nessa é jovem, fase, é a hora de plantar, né? Eu tenho muito medo, porque toda vez que eu converso com um paciente que chegou lá e ele fala assim para mim, olha, Marco, tem umas coisas que são ditas no mundo que não são verdadeiras. Quando o cara fala assim, eu trabalho só com o que eu gosto. Mentira. Quem chegou lá trabalha com o que tem que ser feito. A gente trabalha com o que gosta, mas a gente trabalha com o que precisa ser feito em qualquer tipo de mercado. Por mais que você goste do que você faça, tem um monte de coisas aborrecidas. Que fazem parte do negócio. Que fazem parte do negócio. Se você me perguntar, eu adoro operar. Só que a gente opera 2, 3, 4 horas por dia, depois tem uma reunião com o contador, reunião com o advogado, reunião com o gerente de banco, reunião com a operadora de saúde, reunião a maior com parte do residência. tempo, né? Toma um tempo enorme. Se você não aprende a se disciplinar e diminuir o número de reuniões, porque hoje em dia uma reunião que é para marcar outra reunião, eu não vou. Você tem que saber terceirizar, escolher muito bem a sua equipe, se cercar de pessoas proativas. Se tiver uma pessoa dentro da sua equipe que fala assim, eu vou ficar bem quietinho aqui no meu canto, que não vão me ver, a equipe para. Isso é muito difícil. Eu ia te perguntar sobre contabilidade e área jurídica. Toda empresa tem que ter, ou terceirizar, ou prestador de serviço. Como é que você trabalha com isso? Porque é uma questão que ocupa tempo, que dá trabalho, que irrita e que às vezes te dá prejuízo se não for bem administrada. Né? Você sabe que no começo a gente, por força de budget, tinha que terceirizar. Você não podia ter. Então a ideia era assim, escolher uma empresa parceira que você pudesse terceirizar. E isso funciona muito bem, mas eu dou uma dica para quem, quando começa a crescer, você tem que ter funcionários qualificados dentro da empresa. Então não é incomum você trabalhar, por exemplo, nós temos uma empresa que a gente trabalha terceirizado para fazer a nossa área de imposto contábil muito eficiente, muito idônea, porque hoje se você errar no imposto, se a equipe que você escolheu para fazer sua tributação errar, não é essa empresa que paga, é você que paga. E você paga caro, e você paga multa, e a Selic é uma fortuna. E aí você pode escolher uma pessoa dentro dessa empresa que você tenha e falar assim, você não quer me ceder uma funcionária sua? Ou eu vou treinar uma funcionária minha em contabilidade, eu vou buscar alguém para que na nossa interface eu tenha alguém que possa fazer as coisas básicas para que já chegue mastigado, ganha muito tempo. Isso é muito comum. Você pode ter uma empresa que faz o marketing para você, mas você escolhe dentro da sua empresa algum funcionário que tem algum background ou já viveu numa empresa, numa situação de marketing, para pegar aquela área
porque fica mais fácil para ele entende. Pode ser até que daqui a alguns anos ele saia da tua empresa e abra dele e pejotize, preste serviço para mim. Tá ótimo. Faz parte do negócio, não tem problema nenhum. A gente faz muito isso. Nós temos empresas que estão conosco há muito tempo e a gente tem um relacionamento muito próximo, e relacionamento entre empresas, entre PJs, é muito forte. E eu tenho a liberdade de ligar para o dono da empresa contábil num domingo, 10 horas da noite, e falar, olha, estou sem dormir porque acho que a gente comeu bola aqui no imposto tal, gastamos dinheiro que não precisava. Isso tem que ter. Isso não é das 8 às 5, né? Gastos com burocracia. Quem trabalha com saúde, planos de saúde, eu imagino, nós todos imaginamos a quantidade de documentos e relatórios muito grande. E itens que você tem que prestar atenção, senão perde dinheiro. Você tem funcionários para pagar e às vezes o dinheiro não chega se isso tudo não for bem apurado. Como é que você lida? Também funcionários bons? A gente tem uma administradora que é a Lígia e ela tem o braço direito dela que é a Lília e um corpo de administração. E de uns anos para cá a gente entrou para fazer certificados de acreditação. A acreditação em saúde, em gestão de saúde. Hoje no Brasil o que tem de premium, de mais difícil de conseguir é o ONA. Você pode pleitear ONA 1, 2 e 3. Então a gente foi buscar ONA 1, 2 e 3 e para a gente poder entender da gente mesmo, ter dados da gente, ter papéis da gente. Hoje, depois desse processo caro, você precisa gastar para se conhecer, para lá na frente economizar. Hoje, se alguém chegar na minha empresa e pedir qualquer dado, ali já tem. Não, eu não preciso falar assim, não, a gente vai buscar, eu vou falar com o contador, a gente tem tudo. Então a gente diminuiu a burocracia, a gente conseguiu digitalizar o máximo de coisas possíveis, a gente tem POPs, processos para tudo, e o interessante do processo é que eu posso trocar um funcionário porque o processo continua. Quando a empresa é menor, eu não posso fazer isso. A empresa menor é um problema. Você tem uma secretária maravilhosa, ela engravidou, ela faltou, ela ficou doente, o consultório acaba. Você chega no consultório, você não sabe quem você vai atender, você não sabe de nada. Quando a empresa começa a crescer, se você não tem o POP, o processo, porque aquela pasta daquele processo, aquele computador, quem sentar naquela mesa vai conseguir em pouquíssimo tempo assumir aquela função, e a gente tem uma rotatividade para que alguns funcionários já tenham passado por outras seções da empresa. Eu achava isso fantástico. Quando eu era estudante de medicina, eu trabalhei num hotel em Campinas para ganhar dinheiro, e ficava o pessoal da gestão do McDonald's na época. E uma vez por ano eles participavam, mesmo o cara do top da gerência e do marketing, ia para o restaurante e ele servia no caixa, ele fritava batata, ele ia para o estoque, para ele nunca se perder do todo. Então isso a gente conseguiu, mas é numa segunda fase do empreendedorismo. Nessa segunda fase a gente já tinha capital estabelecido, a gente pôde investir, porque custa dinheiro, mas vale. Vale muito. Isso que eu ia te falar. Vale Equipe sustenta a empresa. Muito. Uma boa equipe, como é que você vai atrás dessa equipe? Você tem funcionários que recrutam ou você tem empresas que recrutam? Porque a equipe precisa estar redonda, senão a empresa não cresce. Hoje a gente passa por uma coisa estranha, eu não sei se eu fico aborrecido ou se eu fico feliz, mas hoje muita gente da nossa área pega funcionário nosso. Quer dizer, a gente fez formação própria de funcionário. A gente ia promovendo pessoas que trabalhavam em outras áreas. Essa era a próxima pergunta. As pessoas têm como crescer tem plano de carreira. Empresa? E às vezes você olhava e falava assim, puxa vida, contratamos uma pessoa para fazer uma coisa mega simples, atender um telefone e tal, e aí você começa a perceber que a pessoa tem potencial, você chama ela para conversar, você presta atenção no currículo e fala, puxa, fez curso de contabilidade, aí você vai vendo, quando você vai ver, você fala, não, desperdício, tem um talento ali, parado, puxa ela para administração e ensina essa menina, vamos treinar, e a gente forma. Aí quando elas estão muito bem no mercado, vira e mexe. Alguém leva. Alguém da concorrência me leva. Não fico mais, no começo eu ficava mais bravo. Hoje eu não fico mais, acho que faz parte. Nós ficamos um centro formador de funcionários excelentes. Eles aprendem muito. A gente teve funcionário desde a época da CAPES, que a gente tinha os meninos que vinham trabalhar. Eu achava maravilhoso. Toda aquela meninada que trabalhou com a gente, hoje está bem posicionada aí na vida. Quando as pessoas falam muito que quando você contrata pelo currículo, pelo conhecimento, e quando precisa mandar embora, manda embora pelo comportamento. Isso é real. Então, você contrata pelo comportamento?
Pode-se dizer assim? É real. Assim, se você, nos primeiros meses, você faz esse diagnóstico de que mas não é que a pessoa é ruim, ela só não é boa para a sua empresa. Né? Para aquele ritmo. E às vezes é melhor você pegar um funcionário mais jovem e criar ele dentro das ideias da empresa do que você pegar uma pessoa que já veio com a cabeça de outra empresa e ter que desintoxicar essa pessoa para ela entender que aqui é diferente. E aquela coisa que a gente brincava da laranja podre é um problema. Às vezes você importa uma pessoa de um outro sistema e ela atrapalha, ela contamina outras pessoas que já estavam fazendo direitinho. A gente tem checklist para tudo. Se a coisa não for feita por todo mundo direitinho, não funciona. Essa coisa de gestão pelo exemplo é tudo. Você não pode exigir que o teu funcionário faça uma coisa que você não faz. Você não pode ter protecionismo e falar, não, mas esse funcionário é meu querido, esse faz... Não existe, todo mundo está lá para fazer tudo. Esse feeling, eu acho que vem muito da Lígia, porque assim, se você perguntar a Lígia, que é nossa administradora, que é a cabeça da empresa, a Lígia era psicóloga. Então ela tem um feeling, talvez, de conhecer o ser humano. Que isso eu ganhei da vida, o Celso da vida, mas a Lígia por profissão. Então eu acho que assim, a gente falava, não, o psicólogo serve muito bem para RH. A Lígia é uma psicóloga com uma cabeça matemática. Foi mais fácil ensinar matemática para um psicólogo, talvez, do que ensinar psicologia para um matemático. Vocês têm residência lá. Como é que é a experiência com residentes? Fantástica. Não é fácil, a residência privada. Mas é maravilhoso, sabe? Alimenta a gente, mantém a gente jovem, te mantém forçado a... Você está sendo policiado o tempo inteiro, porque você está atendendo com outra pessoa te olhando. A gente costuma dizer que ética é quando você faz o certo quando ninguém está olhando. Mas a sensação que você tem é como se tivesse uma criança olhando você em casa. Sabe quando você vai lá e fala, não, eu vou furar esse sinal amarelo aqui porque ninguém está olhando. Você olha, está seu filho olhando para você, assim, está amarelo o sinal. Então obriga a gente a uma série de coisas. Diminui mais o tempo de você ficar em casa, porque atender a consulta é uma coisa, atender a consulta com residência é outra coisa, nos obriga a ter um monte de requisitos. Nossa residência é oficial, MEC, a gente é ligado à confederação, então é tudo direitinho. Então você tem que ter nota, aula, prova, livro de ponto, uniforme, qualificação, e aí todo mês dá nota e conviver com eles, mas é uma convivência fantástica para todos, para todos. E eu tenho muitos ex-residentes com empresas funcionando em outros estados que são muito a carinha da Unilaser, porque levaram da gente não só a medicina, mas acabaram aprendendo o modelo de gestão no dia a dia. Da mesma forma que eu aprendi um pouco de gestão privada no Penido e o Celso no Tadeu, eles acabaram aprendendo na Unilaser. Quantos anos de Unilaser? Acho que nós vamos para 30 anos. Ali já vai me matar, mas acho que são 30 anos. Depois de 30 anos, era isso que você queria fazer da vida? Eu não tinha nem ideia do que eu queria fazer da vida. É engraçado isso, né? Eu não tinha ideia de onde eu estava me metendo. Meu pai é médico, mas eu não imaginava que a vida do médico era isso. A gente imagina que a vida do médico era entrar no hospital, atender paciente, operar paciente e ir para casa. Não imaginava que era isso. Eu realmente não imaginava. Hoje, tudo funciona, mas no começo eu assustei. Teve uma época que a gente começou a ficar um pouco maior. Isso é assustador. A responsabilidade é muito grande. Gigantesca. Quando a gente entrou no Covid e a gente olha as dezenas de funcionários que você tem, daquelas famílias que vivem da empresa, e você falava, às vezes o Celso falava para mim, a gente não pode errar. Que se a gente errar, é um número enorme de famílias que vive dessa empresa. A gente Vocês não mandaram ninguém embora no Covid? Não. A gente passou, e olha, eu falo assim, foram bons anos sem dormir. Porque eu toda noite ia dormir e falava assim, meu Deus, quando vai acabar isso? Porque a gente tinha uma matemática financeira que a gente refazia todo mês, imaginando se reabrir o período tal. E além da gente não mandar ninguém embora, a gente não fechou. A gente continuou atendendo urgência e emergência e fazendo os pós-operatórios e atendendo, a residência continuou funcionando e atendendo porque assim, o mundo não para. O glaucoma agudo não desaparece, o descolamento de retina não desaparece, o olho furado não desaparece, as coisas... A gente não produzia o suficiente para sustentar
a clínica, mas a gente estava aberto, o que talvez foi até pior, porque se a gente tivesse fechado durante uns anos para depois abrir, financeiramente, matematicamente seria melhor. É mais fácil fechar tudo e depois abrir, do que ficar aberto e para uma produção muito baixa. Mas saúde não tem como. Não tem como, a gente continuava trabalhando. Sábado, domingo, plantão, às vezes o plantão para não atender ninguém, mas tinha um olho furado. Você está lá para se operar. O Brasil não é um lugar calmo para se empreender, nem ajuda o empreendedor. E, inclusive, a mentalidade é contrária, demoniza o empreendedor. O Brasil não é para amadores, não. Empreender assim, sabendo que a qualquer momento alguém te empurra do penhasco. Eu acho que o que a gente tem mais medo, eu em especial, a gente tem mais medo das políticas públicas, que tem que entender que negócio fomenta negócio que gera dinheiro e do tributo desse dinheiro a sociedade vai viver. Porque o Estado não gera riqueza. As pessoas que acham que o Estado gera riqueza estão redondamente enganadas. O Estado vai gerir a riqueza que a gente produz. Tudo que a gente produz vai ser tributado pelo Estado. O meu medo é que o Brasil tributa muito e devolve pouco. O Brasil tributa muito e gasta mal. E de vez ele se empenhar em gastar melhor, em ter austeridade no gasto, a conta sempre é mais fácil de tributar mais. No mundo privado isso não existe. Eu não posso aumentar o valor da minha... Olha, eu quero fazer uma consulta, olha, acho que a consulta vai ser 5 mil reais agora. Que com 5 mil reais eu sustento a empresa. Você pode pôr 5 mil, ninguém vai aparecer. Mas o Estado aumenta a tributação. E ninguém pode reclamar. O Estado é um paquiderme, e o Estado é corporativo, e aí o Estado olha para os negócios e assim... não gostei desse agronegócio aqui, acho que o pessoal, vamos tributar. Olha, não sei se vamos tributar. Não, estou achando que médico está muito bem. Não é assim. Então, eu ainda durmo um pouco mais, porque a gente tem uma política de Estado que eu não concordo, mas a gente tem ainda uma Câmara de Deputados e um Senado um pouco mais conservador, e tem muita gente que está nesse meio que sabe de onde vem o dinheiro. Que tem que entender que não adianta eu querer parecer bonito e falar para você, a partir de agora eu quero dar tantos salários mínimos para cada pessoa que tiver tal doença. Esse dinheiro tem que ter uma fonte, você tem que explicar de onde vai vir, eu tenho que me prever para o ano que vem, fazer dotação orçamentária. Esse dinheiro vai sair da onde, já que não temos dinheiro para tudo, nós estamos numa escassez de dinheiro. Então eu morro de medo, porque as soluções parecem simplistas, a mídia não ajuda. A mídia, nos últimos anos, de uma forma... Eu me lembro do Rubens Recupero, que era um ministro, que ele falava assim, não, eu sou seletivo. O que eu acho que eu tenho que falar, eu falo. O que eu acho que eu tenho que esconder, eu escondo. E o problema é que a mídia não deveria ser isso. A mídia deveria mostrar as coisas como elas são e você escolhe o que você acha daquela informação. Só que a mídia é seletiva. Então ela vai mostrar o que ela quer mostrar. As manchetes são muito engraçadas. Você conta a história como você quer. E aí hoje quem conta a história, eu posso contar a história do Chapeuzinho Vermelho pelo ponto de vista do Lobo. E é o que está acontecendo hoje. Então hoje se fomentou um ambiente ruim entre patrão e empregado, que você que é gestor, o que trabalha com a gente sabe. Vê que você é o primeiro a chegar e o último a ir embora, que você está empenhado em que eles tenham o melhor que a gente pode dar. Mas, em geral, não é isso. Em geral, o empresário hoje, ele é o problema, não é a solução. Como em qualquer país deveria ser a solução. Você deveria abrir as portas para qualquer um. Você tem dinheiro. O americano é assim. Você quer um visto de diferente dos Estados Unidos? O senhor tem 2 milhões de dólares? O senhor vai abrir um negócio aqui? O senhor vai investir? Eu tenho tantos milhões. Olha, eu tenho uns 2, 3 estados aí que eu estou precisando de gente. Se você for lá para esse estado e investir, o senhor é bem-vindo. Aí eu tenho. Então, tudo bem, monta aqui que você... Puxa vida, a gente não tem isso aqui. É outra mentalidade, né? E eu fiquei preocupado porque até o americano mudou nos últimos anos. Né? Então, essa corrente ideológica, esse ranço ideológico, isso tudo me preocupa. As pessoas deviam deixar um pouquinho a ideologia de lado e ser um pouquinho mais matemático. A calculadora não mente. Não dá para gastar mais do que você ganha. Não dá para ter 100 e gastar 200. Ou dá. Só que a gente vê os exemplos pelo mundo afora, que são os países que não se comprometeram com a austeridade fiscal, e aí quando você tem 100 e gasta 200, a sua moeda passa a valer a metade. Então são países que o dinheiro não vale nada. A gente vai hoje para a Argentina, para você trocar dinheiro, você leva um saco de dinheiro,
para comprar uma garrafa de vinho. Mas as pessoas esquecem, né? Eles passam, aí eles votam de novo nas mesmas pessoas, aquilo acontece outra vez. Eu acho que é muito sedutor essa ideia encantada de que eu posso distribuir sem fim, de que eu tenho recursos sem fim, dinheiro sem fim. Isso acaba. Eu tenho um governo normalmente austero, que junta dinheiro, depois outro governo distribui um pouco mais. A beleza está nisso, no equilíbrio. Os Estados Unidos têm constante manobra. Nós temos um SUS no Brasil que o americano não tem, porque eles não chegaram a essa equação, eles acham que você tem que se cuidar. E aqui a gente tem a ideia de que você não precisa se cuidar porque o Estado vai dar tudo para você. Ninguém está com 100% da verdade, mas quem ficar esperando tudo do Estado vai se frustrar. Não é esse o papel do Estado das economias que foram bem. Economia que foi bem é porque o Estado entendeu o seu papel, ele tem que fazer macrogerenciamento da economia, ele tem que gerir justiça, ele tem que ser intermediador entre as grandes diferenças e deixar a economia fluir, corrigir grandes distorções. E aí o mundo vai. Agora, se a gente só faz regra contra quem produz, e você desestimula, e você demoniza, aí fica muito difícil pra gente. Porque na miséria é mais fácil de manter os mesmos no poder. Sempre. Na miséria, na ignorância. Porque a pessoa não tem nada, ela não consegue nem entender o que está acontecendo, ela tem necessidade de tudo, aquele que prometer vai, aquele que der um pouco vai. Mas você não vê que está desfazendo a sociedade. É a revolta dos bichos, né? Devagarzinho, a gente se sente como o fazendeiro do livro, que eles queriam matar o fazendeiro para eles tomarem conta dos bichos da própria fazenda, e depois de um tempo a vida piorou muito na fazenda, alguns bichos assumiram o poder e não foi isso que eles esperavam que acontecesse, né? A história nunca foi tão real, né? Nunca tão real. Isso eu tenho muito medo, porque as discussões estão muito rasas, e ninguém gosta do contraditório. Então hoje todo mundo vive dentro do mundo de Zap, onde as pessoas pensam muito parecido. E ninguém quer sentar para discutir em alto nível. Todo mundo quer gritar a frase feita, ganhar discussão no grito. Eu não vou discutir. Se fosse para quem fala mais alto ter razão, o Pavarotti era prêmio Nobel de Economia. Mas o ideal eram pessoas contraditórias, olha, eu acho que isso aqui distorce para lá, distorce para cá. E o Brasil vai acabar caminhando para isso, não tem outra solução. Se não tiver entendimento, macroentendimento, a não ser que você pegue e faça 150 ministérios e dê ministério para todo mundo. E todo mundo se sinta no poder para poder aprovar tudo que você quer. E aí daqui 4 anos nós não temos dinheiro para pagar isso. Que é o que aconteceu com as outras economias, né? E o que está acontecendo nos Estados Unidos. Vá para os Estados Unidos um pouquinho para ver, dê uma voltinha, dê uma volta pela Califórnia, vê se você consegue andar 2 quadras sem ser assediado por um usuário de crack, por uma pessoa que tente te puxar um celular. Ande em Nova York para ver o que está acontecendo com essas políticas extremamente pseudo-bondosas de descriminalizar tudo. Quer dizer, o camarada que acorda às 5 horas da manhã e trabalha para chuchu não tem mais valor nenhum na sociedade. Não tem direito a nada. Né? Vamos descriminalizar tudo. Vamos descriminalizar a droga indiscriminadamente. Então agora não tem mais droga. Por trás da droga continua tendo uma indústria. Tem gente que vai ganhar milhões. Eu vou abrir uma loja agora oficial de vender droga. Tem muita gente que vai ficar extremamente rica. E o custo disso? Quem vai pegar essa meninada toda que vai ficar improdutiva, ou que vai para o crime, doente, esquizofrênica, e como é que nós vamos fazer? Quem que vai pagar? Como a gente fazia antes, teve uma época que a gente tributava o cigarro, porque a gente sabia que o cigarro custava para o hospital. Você tirava dinheiro do imposto aqui para pagar a tuberculose e o câncer de pulmão ali. E agora, o que vai acontecer? É essa a ideia? Olha, gente, vocês podem fazer tudo, tá tudo certo, não tem mais nada errado, não tem o certo, tem o que você acha que é, e a gente fica gastando um tempo enorme. Eu fui para a China antes da Covid, enquanto eles estão lá discutindo inteligência artificial e produzindo pra caramba, a gente fica discutindo costumes e usos e o sexo dos anjos. Isso é tudo uma cortina de fumaça. Estamos fazendo uma geração improdutiva. Daqui a pouquinho, esse pessoal vai passar perna em todo mundo e é bom vocês começarem a aprender a falar chinês, viu? Porque o negado está trabalhando. Viu? Dr. Marcos Alonso, muito obrigada. Obrigado você. Pela sua entrevista. É um prazer, viu? A gente sair um pouco da medicina e falar um pouco da experiência. Se você chamar a Lígia para falar aqui, você fica 5 horas falando. A Lígia sabe tudo e ela é um compêndio de atualização tributária
e fiscal. Vamos falar com a Lígia, Ah, sim. tem dia que ela fala, eu não aguento mais, eu vou pedir as contas, eu vou fazer outra coisa. A gente não permite. Não, você vai ficar aí, fica mais 10 anos só que tá bom. É muito bom ouvir de um empresário, de um empreendedor, a realidade do dia a dia, a maneira como ele enxerga a experiência de vida. Porque aquilo que a gente vive é o fato. Não tem, eu imagino que seja, não, é o fato. Tem que fazer a conta tem que bater, tem que fechar. Se não fechar, a empresa não existe. É o dia a dia, viu? Se vocês quiserem fazer estágio de gestão, passa um dia lá que vocês vão aprender um bocado de coisa. Viu, gente? Tem um amigo meu que diz que se aprende mais sobre economia numa banca de jogo do bicho, numa biqueira de fumo, ou do que hoje numa empresa grande. Porque lá o caixa tem que fechar. Não existe isso, de onde surgiu, de onde não surgiu. Existe austeridade fiscal na base da pirâmide aí, viu? Mas uma hora a gente aprende. Boa sorte pra gente, que Deus nos ilumine, viu? Que período de treva que a gente está. Nunca escutei tanta bobagem, tanta gente tendo opinião sobre tudo. A internet é magnífica, mas você dar opinião sobre uma coisa que você desconhece é o fim do mundo. Por favor, não faça isso. Se você lê alguma coisa que você não entende absolutamente... Eu não falo... As pessoas perguntam para mim, quer falar de futebol? Não entendo nada. Não dou palpite. Tenho minhas paixões, mas não dou palpite. Você entende de coisa? Não entendo. Eu entendo disso. Disso eu falo. Se me perguntar de outra coisa, eu falo, a minha opinião é irrelevante. Porque senão você se liga emocionalmente àquela pessoa que está falando, repete o que ela fala sem conhecer a fundo aquele assunto. Eu estou dando apoio, todos de mão junto. Atenção empresários, tem um larga a mão do outro. Para com isso, gente. Vamos ser adulto aí, vamos para frente um pouquinho, vamos evoluir, vamos dar emprego para todo mundo, vamos viver melhor, vamos fazer com que nossos filhos vivam melhor. Todo mundo não quer? Ou a impressão minha? Vocês querem um ambiente para os seus filhos, para os seus netos, que o cara não pode sair na rua, que se ele sair agora a droga é 100% legalizada, que se o cara assaltar e tomar o celular da mão dele eu não posso fazer nada. É isso que vocês querem? Se é isso que vocês querem, tudo bem. Então tá bom. Eu me curvo à maioria, mas que é uma proposta suicida. Nós estamos voltando para a Idade Média agora, tudo que a gente conquistou, nós vamos entregar. Mas no fim é muito próximo disso. Um rei, uma corte privilegiada e a plebe. No fim... E a agenda na mão de, assim, olha, na dúvida, democraticamente, se nós estamos em 3, 2, vão tomar decisão, um responde. A agenda é feita pelas minorias todas. Agora, todas as minorias. Tem que ter justiça, para que nenhuma minoria seja desconsiderada. Mas a agenda tem que ser feita pelo que é preciso ser feito primeiro. É o óbvio, o ululante. Hoje, a gente tem eu assisti essa semana um filme que mostrava a fragilidade do Ocidente em tomar decisão. Eles tinham que jogar uma bomba em cima de uma casa que tinha um terrorista se preparando para fazer um atentado e na porta da casa tinha uma menininha que não tinha nada a ver com aquilo vendendo pão. E aí a dúvida era, deixa esses terroristas saírem daí e eles vão no shopping e vão matar milhares de pessoas, ou jogam uma bomba em cima dessa casa, salva a vida de milhares de pessoas, mas essa menininha que está na porta vai morrer. E aí passa, é um filme, ficção, passa pela fragilidade de hoje e ninguém queria tomar essa decisão, porque todo mundo sabia o que era o certo para ser feito, mas ninguém, não, mas se falar que fui eu, e a minha carreira, eu não vou ser mais eleito, eu vou ser mais caro, o cara fala assim, escuta, mas eles vão sair com uma tonelada, vão matar milhares de pessoas. De um lado aqui eu tenho milhares de crianças, aqui eu tenho uma criança. Não, mas então pede para fulano, pede para... Ninguém mais toma uma decisão. Nós estamos formando uma sociedade de adultos incompletos que se comportam como crianças. Uma parte do Ocidente, né? É uma parte do Ocidente. Que segue um caminho que nem é o nosso. O nosso. Mas a gente segue a Europa. Vai imitando o errado. Porque tem outros lugares do mundo que não fazem isso, que não vivem assim e que provavelmente vão dominar mais tarde. E estão indo bem, e aí a mídia faz questão de não... Falar deles. Não falar deles, de qualquer outro tipo de caminho. Cada um encontra seu caminho. Se você tiver a oportunidade, viaje. Viaje. É a maior riqueza que um ser humano pode ter. Não se apegue a carro, a roupa, a nada disso. Viaje. Vai ver como a vida funciona nos outros lugares. Vai abrir a sua cabeça de uma maneira. Veja com os seus olhos.
vai abrir a cabeça de vocês. Dr. Marcos Alonso, muito obrigada. Obrigado vocês, gente. O programa Inspiração vai ficando por aqui. Excelente entrevista, gente. Foi um papo maravilhoso. Se você gostou, curta, comente, siga o nosso programa, aperte no sininho para receber as notificações e a gente se encontra a semana que vem com mais um entrevistado. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado. Tchau.